Olá, seja bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Jander, venho aqui conversar com vocês, trazer informações, notícias que a mídia tradicional dificilmente traz. Na verdade, normalmente eles trazem sempre tudo meio que manipulado, alterado, da forma que convir para a velha imprensa. Então, vem prazer dar destaque aqui a um fato que ocorreu nessa semana, bizarro, estarrecedor, assustador, sobre o último discurso da ex-ministra Rosa Weber, ela que atuou durante 12 anos como ministra do STF, e nestes 12 anos, se você fizer muito esforço, você não consegue recordar um voto, um discurso do qual ela tenha se destacado nessa trajetória, né, de 12 anos. E, assim, agora nos seus últimos atos, últimos momentos, quanto ministra, ela foi relatora da abertura de votação da legalização, né, da ceifação de bebês, para não dizer outra coisa, que a plataforma aqui ela não permite que nós possamos falar, né? E por último, ela fez um discurso, esse sim foi assustador, assustador, em prol do ministro também carrasco aí, Alexandre de Moraes. Olha só esse vídeo. Ministro Alexandre, companheiro indefectível de andanças, jamais recusou um dos meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por sua excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos, de 8 de janeiro, né? E depois percorremos diversas celas, tanto da Colmeia quanto da Papuda, e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não. Ministro Alexandre, né? Também provou, né? Enfim, o ministro Alexandre é realmente um companheiro insubstituível. Muito obrigada. A declaração em si é assustadora, né? A ex-ministra é conhecida por ser uma militante do partido PSOL, e o PSOL de fato começou a ganhar destaque quando ministros, né, pessoas ligadas ao partido começaram a ingressar ao judiciário, ao Senado, então começou a ter uma repercussão maior, inclusive pautas que eles não conseguem, eles não têm força para poder vencer no legislativo, eles estão agora direcionando para o judiciário, que vai contra a grande maioria da população brasileira essas pautas. Então, a respeito dessa declaração bizarra, aterrorizante, da ex-ministra enaltecendo aí, já dando luz ali, dando a deixa para o ministro Alexandre de Moraes, meio que fazendo ali uma maquiação ali da realidade, uma manipulação da realidade. Não contente, eu fui atrás da informação, né? Fui chamar o VAR para saber aos olhos dos presos se realmente eles compartilham desse pensamento. E fica aí o agradecimento à Revista Oeste, excelente emissora, excelente canal de notícias, né? Eu consegui ter acesso a essa entrevista, essa declaração através do canal da Revista Oeste, sobre uma ex-detenta falando ali, contextualizando exatamente como foi a experiência dessa visita desses dois ministros. Olhem comigo. O que aconteceu? Ele foi lá nos visitar, o vice-diretor foi nos avisar para a gente manter a calma, ele entrou na ala D primeiro, tava ele, a Weber e a Segurança Nacional. Eles entraram com metralhadora, os agentes dele lá, segurança dele, com o dedo engatilhado, com o dedo no gatilho, apontando para as mulheres, e com a mão também no spray de pimenta. Mas isso a gente dentro da cela. Ele estava atrás da cela, mas a Força Nacional apontando para a gente. Todos sentados, a gente ouviu os aplausos da ala D, mas por quê? A Rosa Weber fez as pessoas agradecerem ele e aplaudirem. Isso tudo foi relatado nos banhos de sol, porque foi o assunto daquela semana ele ter ido lá, né? E as mulheres começaram a tremer de medo de ver ele. Muitas fizeram xixi na roupa, tremendo, sem brincadeira, foi essa a reação. E a Jupira se ajoelhou pedindo perdão para ele, tremendo de medo.
E antes dele, elas ouviram tudo, né, chorando. Ele entrou, ele viu o banheiro, que era um banheiro, viu os quartos, saiu dali. A Rosa Weber ficou falando um monte de coisa lá e falou para as meninas agradecerem ele, e ele saiu de lá aplaudido na aula dele. Só uma mulher falou assim: o meu Deus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. E muitas vezes, seu Alexandre, ela falou para ele, eu subi no monte para orar pelo Senhor, porque eu sei que Deus não se agrada com a morte do ímpio. E muitas vezes eu subi no monte porque a palavra nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Ele falou, muito obrigado, sabe? Ele agradeceu com aquela cara, com aquela pose soberba, com as duas mãos assim juntas, com aquela pose que ele faz para falar. E a Força Nacional com as armas apontadas para nós. Aí o que ele repetia, isto não é uma vingança, porque ele viu a quantidade de idosa que estava lá dentro. Então ele repetia isso constantemente, isto não é vingança, isto não é uma vingança. Então é isso aí, gente. É apavorante, horripilante, aterrorizante a gente observar a justiça que nós temos no Brasil hoje, né? Feito de chacais, de pessoas ali servindo contra a população, né, tornando pessoas comuns como presos políticos. São essas pessoas que julgam as leis do país, quando na verdade eles deveriam única e exclusivamente resguardar a Constituição, as leis que de fato temos ali descritas em 1988, que é a Constituição Federal. Então hoje eles interpretam as coisas da forma que eles entendem, né, que eles querem entender como é o mundo. E eles estão totalmente desconectados da população, a população de carne e osso, de verdade, né? A ex-ministra tentar enaltecer o seu comparsa ali, Alexandre de Moraes, é uma coisa assustadora, o estado de coisas. E o mais indignante pra gente é você não ver isso na mídia tradicional ali batendo, reverberando, comentando, analisando esse tipo de declaração, esse tipo de situação que pessoas e o país, parte do país está vivendo. É assustador, gente, é assustador. Tá bom? Eu agradeço a vocês que ficaram conosco até agora. Peço que você curta, compartilhe para que esse vídeo possa alcançar o máximo de pessoas possível. Tá bom? Meu nome é Jander. Até o próximo vídeo. Um abraço.